você está super em dúvida sobre qual tema e como escolher a melhor maneira de escolher um tema para fazer o seu TCC, muitas vezes fazer a sua iniciação científica, não sabe se isso é o quão válido vai ser para a sua vida ou está em dúvida sobre um tema para o seu mestrado, ou se você sonha em fazer um doutorado, seja aqui no país ou fora do país, e está pensando muito sobre qual tema, esse vídeo busca te ajudar. Acompanhe até o fim. Fala pessoal, tudo bom? Sou o Rafael, sou virologista e quero falar com vocês sobre temas. Vou separar esse vídeo em duas partes, aonde na primeira parte eu vou mencionar especificamente sobre pessoas que estão na graduação, e o segundo vídeo são pessoas que já estão finalizando a graduação ou já terminaram a graduação, você que está trabalhando numa área da sua área e quer fazer um mestrado ou um doutorado na sua área e está bastante em dúvida sobre tema e formas de achar esse tema. Bom pessoal, a primeira etapa, se você está na graduação, você vai ter aulas com os diversos professores. A descoberta de um tema, ela pode e tem vários fatores. Muitas vezes o tema por si só, ele vai ser elegante suficientemente para que você se interesse pelo assunto, só pelo assunto. Muitas vezes, é o que ocorreu no meu caso, você vai ter aula com um professor que você admira muito, você acha muito belo e lindo a forma dele trabalhar e como ele se aplica para aquela área, e por esse motivo você vai querer trabalhar com ele. Não necessariamente você vai escolher o tema, mas você vai escolher ele, o profissional, para você trabalhar junto dele e aprender. O que também é super válido, porque o tema é importante, mas eu me arrisco a dizer que, sobretudo, é muito importante também a vivência que você pode ganhar e a maturidade que você pode adquirir tendo contato com outras pessoas, justamente com outros profissionais, professores, professoras, enfim, pessoas de várias áreas. Essa imersão, ela é muito importante. Então, avalie muito isso ao pensar no eixo entre tema e grupo de pesquisa, professor. Muitas vezes, escolhendo um tema, você pode cair num grupo de pesquisa ou num laboratório, mesmo na sua iniciação científica, que é um grupo que não necessariamente vai acabar te agregando muito, ou é muitas vezes um grupo muito pequeno, ou nem é tão negativo, é só um grupo que trabalha de uma maneira que você necessariamente não gosta muito. Durante a graduação, é importante então observar os professores que você teve contato, que você admirou, sim ou não, para aqueles, olhar e perguntar para eles qual é o assunto que eles pesquisam especificamente. Na área biológica, por exemplo, eu lembro que eu tive uma professora que gostava bastante da aula, mas eu não necessariamente queria fazer parte do grupo do laboratório. Ela dava aula sobre biologia celular, eram aulas boas, eu gostava muito dela, mas eu não queria estudar mais aquilo, honestamente. Achava só legal. Em contrapartida, próximo do final da minha graduação, eu tive aula com um professor que me deu uma aula de virologia, o professor Alex, e eu gostei muito da aula. Eu já estava trabalhando com ele, já tinha contato com ele, e eu decidi fazer o TCC junto dele. Então a minha recomendação é: busque áreas que você se interesse ao longo da graduação, veja quais aulas e quais temas estão te atraindo a atenção, que você está se interessando por elas, ou, atenção, professores que dão alguns temas, você acha até interessante o tema, mas você gostou muito do professor, e ele tem um grupo, ou professora, e ele tem um grupo de pesquisa, tem pessoas trabalhando com ele, e você gostaria muito de fazer parte disso, de estar junto. Também é muito interessante. Você pode escolher não o tema, mas o grupo. Então, avalie essas duas opções e tente conhecer. Claro, a comunicação nessas etapas, pessoal, é muito importante. E eu posso dizer que, majoritariamente, os professores e os grupos estão super abertos a receber pessoas. O importante é saber se comunicar e planejar um approach, uma aproximação. Você pode pessoalmente conversar com a pessoa, você pode depois da aula conversar com a pessoa, você pode online, você deve ter o e-mail do seu professor, mandar um e-mail, mostrar o interesse, mas você pode ir até o laboratório, bater lá na porta, falar: pô, com licença,
professor está por aí, ou marcar um horário que também é bem interessante para encontrar esse professor no laboratório dele. Ache a sua maneira de chegar até ele e conhecer o grupo, mas é muito importante que isso ocorra. Realize esse contato. Dessa maneira, escolha, são dicas para você escolher um possível orientador ou grupo de pesquisa e tema para estar fazendo o seu TCC e, por fim, finalizando a sua graduação e sendo o seu tema de pesquisa na etapa da graduação. Agora, atenção, pulando para a próxima etapa. Você quer fazer o mestrado ou você já fez o mestrado e você quer ir para o doutorado. Primeiro, como visualizar possíveis diferenças entre essas duas áreas? Mestrado e doutorado. Elas são áreas muito em conjuntos. O mestrado e o doutorado são atividades de formação. Então você ganha uma titulação porque elas são etapas de formação. Assim como a graduação te dá o título de advogado, dentista, médico, jornalista, psicólogo, biólogo, essas outras etapas vão te dar o título de mestre, porque você passou por um processo de formação em alguma área, ou doutor em alguma área também. Agora, no mestrado é um período curto, são 2 anos fazendo uma pesquisa, e geralmente é uma dinâmica onde essa pesquisa ela tem que ser um pouco menor e mais curta, porque você só tem 2 anos. Você tem 2 anos para fazer as disciplinas, talvez realizar estágio obrigatório, talvez haja a necessidade, e fazer a pesquisa e escrita, sem contar outras demandas que podem existir no seu grupo de pesquisa. Então é uma etapa menor e ela super vale a pena e eu recomendo para muitas pessoas, porque é uma etapa onde você tem contato com a área acadêmica de uma forma mais intensa, você como maior protagonista dessa situação. O que eu quero dizer com protagonismo? E protagonista e protagonismo, né, dessa situação. Na graduação, a depender do tipo de graduação que você fez, se ela foi do tipo PBL ou não, a modo clássica, que foi a minha forma de graduação, você muitas vezes vai ter muitas aulas, vai ter que estudar em casa uma certa quantidade, vai fazer a prova e vai caminhar nas disciplinas, sendo aprovado. O que acontece é que na pós-graduação é uma dinâmica que ainda existem aulas, mas você é muito mais demandado com uma atividade proativa de trazer coisas, de fazer a pesquisa por si só, estudar por si só e trazer apenas para o grupo aquilo que você entendeu ou a compreensão do que você teve ou para a sua escrita. Então ela exige maturidade. Isso é muito bonito e isso é muito importante, tanto a palavra quanto a característica. Por isso que eu recomendo fortemente. Essa maturidade de você ser mais proativo, ela funciona muito em várias áreas da vida. Qualquer atuação profissional, empreendendo, ou seja, CLT, enfim, qualquer atuação é muito importante ter essa consciência e esse despertar de ser mais proativo para achar informações, aplicar, pensar maneiras novas, discutir com você mesmo. Poxa, isso é melhor que isso? O que eu posso fazer para melhorar esse processo, melhorar essa explicação, melhorar essa atividade minha? Como tornar mais rápido e eficaz? São proativas? Agora, o doutorado é um período muito maior. São 4 anos de pesquisa. Ao longo do doutorado, é esperado que você consiga fazer descobertas com ineditismo. O ineditismo é o conceito onde você faz descobertas de itens ou características ou informações científicas, lacunas da ciência, não antes preenchidas. Se você é muito distante dessa área e está achando estranho esse termo, atenção para mim, olha só. O que acontece? Uma lacuna da ciência não explicada, ela não é tão complexa assim quanto você pensa. Uma lacuna possível chutaria que eu não confirmei na literatura, mas um exemplo. Comportamento alimentar de mulheres, mães, com filhos em casa, mães, durante a pandemia. Aumentou, diminuiu o consumo de alimentos, qual foi a variação de alimentos nessas regiões e como isso pode, você nunca afirma que vai, né? Como isso pode ter influenciado na saúde nutricional da família como um todo. Da região B de São Paulo.
entende que é uma lacuna muito específica que no fundo não sabemos. Não precisa ser algo tão grande, não que não seja grandioso, mas não precisa ser algo tão gigantesco, em grandiosas proporções. No nicho específico também tem muitas lacunas. No doutorado é muito importante, por ser um período muito maior, é importante entender o que você quer fazer ao longo desse período. O mestrado, pessoal, ele tem uma duração de 2 anos e isso faz com que, mesmo que você ache um tema que você não se interessa tanto, ou você se arriscou na ciência agora para entender o que acontece, e aí você vai para o mestrado, não há muito problema, pois geralmente o processo de formação mais longo, contínuo, maior, ocorre no doutorado, onde você passa 4 anos fazendo pesquisas e entendendo melhor X, Y, Z assuntos. Então é muito importante para o doutorado ter um tema estabelecido e já se antecipar. O tema do seu doutorado muito provavelmente vai nortear as próximas portas que vão te abrir. Cenário nutricional de crianças, provavelmente você vai adquirir muito conhecimento e você vai ser doutor nessa área. Então é um tema onde no futuro vão te chamar para palestrar, vão muitas vezes recorrer a você para entender dúvidas sobre alimentação infantil. Você vai dar esse tipo de resposta, entre outros exemplos. Então, para o doutorado e para o mestrado nem tanto, mas para o doutorado é muito importante colocar tudo isso na balança. É claro que minha dica é, você quer achar um programa de pós-graduação, você quer achar um professor para te guiar nessa caminhada, sobre o professor, você pode procurar em programas de pós-graduação, achar pessoas que trabalhem com algum tema que você já tenha esperado, definido. Muitas vezes, onde você está fazendo faculdade, não tem pós-graduação. Então você vai ter que achar em outros lugares. E aí você pode, por exemplo, colocar termos em inglês de busca e aí tu vê o que vai aparecer ali. Os nomes que vão aparecer, porque são pessoas provavelmente pesquisando no Brasil. Assim você vai achar o professor e você começa a ler qual que é o trabalho do cara, o que ele tem feito da mulher possivelmente, o que tem feito no Lattes, os trabalhos publicados, tudo isso vai te identificar e dar informação do que essa pessoa está trabalhando e fazendo. Isso vai te ajudar a, após achar um tema, como eu mencionei, agora entender com esse tema com quem você vai trabalhar. E aqui é a dica importante do vídeo todo para a parte de pós-graduação. Entre em contato. Cara, você tem que entrar em contato. Não é feio, é super legal, é super humano, é super proativo. Entrar em contato. Manda um e-mail. Olá, fulano, fulana, eu sou o ciclano, meu nome é tal, fiz a graduação em tal lugar, tenho muito desejo de continuar aprendendo sobre X assunto. Isso mostra que você está muito interessado em se aproximar desse conhecimento e se aproximar dessa área. Entre em contato. Faça isso o máximo possível e da melhor maneira possível. Haverão professoras e professores que não vão te responder? Sim, pô. Mas tem pessoas que vão sim te responder e vão te dar abertura, muita abertura, principalmente porque você entrou em contato, mandou e-mail, conversou, foi proativo na tentativa. Essas são dicas para você achar temas e grupos de pesquisa e entender se você quer fazer parte deles ou não, pessoal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e temos um grupo no Telegram que você pode entrar e fazer comentários também. Muito obrigado!